Na aula de hoje, então, nós vamos conversar sobre a família ideal no livro de Provérbios. Então, assim como foi a aula sobre finanças, a aula sobre família, ela tem muito conteúdo no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele gasta muito tempo falando sobre a família. Inclusive, os primeiros capítulos de Provérbios, nada mais são do que instruções do pai ao seu filho, né? Ou do discipulador ao seu discípulo. Então, a gente vai analisar um pouco esses retratos, né, da família ideal no livro de Provérbios, olhando um pouco para o esposo, para o pai, para a esposa e mãe, aí para os filhos, e qual seria o ideal, né, para que todos eles pudessem ser na família. É lógico que várias dessas características que a gente vai falar, dificilmente a gente vai conseguir cumprir todas, mas são o nosso ideal. É aquilo que a gente vai perseguir, é aquilo que a gente vai se empenhar em ser, né? Em buscar essas características, essas qualificações. Mas, olhando então para essa questão de família, eu gostaria de pensar primeiro com vocês a respeito de como está a família hoje. É, e gostaria de perguntar, o que vocês acham aí? Como que, qual é o retrato de família hoje em dia? Ou talvez aqui no Brasil, né? O que é a família para o mundo? O que são os pais, os filhos? O que é casamento? O que vocês me dizem aí? Podem abrir o microfone, a câmera e podem falar. Oi, então, quando eu penso nisso, né, eu penso numa especialidade médica que foi caindo com o tempo, né, que é médico da família. E eu olho isso, eu falo assim, nossa, como tá tudo assim, como mudou tudo isso aí, como as pessoas não olham isso como uma estrutura, como uma base, como um apoio, né? Foi perdendo de geração em geração. A gente não assim, se existe um especialista em família, tá caindo, é pouco, porque as pessoas não têm mais importância nem no casamento, nem no propósito de filhos, às vezes nem sonham com isso, né? Então eu acho que as pessoas estão perdendo essa estrutura, esse ideal, essa obra do Senhor. Sim. Então, o mundo ele tem tentado estabelecer o seu próprio padrão, seja pregando o individualismo, seja deturpando aquilo que Deus criou, e a gente tem que ficar firme e ser perseverante naquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito da família, né? Agora sim, uma realidade as coisas só tendem a ficar pior, né? Aos finais dos tempos, e esse é o rumo do mundo. Mas a igreja, ela é e pode ser perseverante, né? E o ideal, a família ideal, e a família que Deus criou ainda vai estar sendo preservada na igreja. Então, é a nossa função, a nossa responsabilidade preservar isso, né? E não nos contaminarmos com as mentiras e as deturpações que o mundo prega. Nós precisamos, como igreja, como corpo, sermos uma família, inclusive, e pregarmos a família ideal, e precisamos zelar por isso, para que possamos nos preservarmos, para que possamos nos guardarmos para o nosso noivo que está vindo, né? Cristo. Então, nós temos essa responsabilidade. Agora, para cumprir essa responsabilidade, nós temos várias orientações e vários conselhos na palavra de Deus. Nós temos orientações para o marido, como ser um marido que agrada a Deus, como ser uma esposa que agrada a Deus, como ser um filho que honra os seus pais e que agrada a Deus. Então, nós temos essas orientações. Na aula de hoje, eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Então, em primeiro lugar, o esposo ideal, segundo a palavra de Deus, mais especificamente, segundo o livro de Provérbios. Então, o esposo ideal, ele tem uma série de características que o fazem abençoar e ajudar o restante da sua família. Então, ele glorifica a Deus, ele honra a Deus por causa das suas características, e ele não é uma pedra de tropeço, ele não é um obstáculo para a sua família, mas ele está ali para abençoar. Então, ele está ali na posição dele como líder do lar, para servir, para ajudar, para abençoar a, a sua esposa e os seus filhos, né? Então, quem é ele? Algumas características são, primeiro, ele precisa ser temente a Deus.
Provérbios 14, 26 a 27 diz: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Então, a primeira característica do esposo ideal é que ele é temente a Deus. Então, antes de cumprir as suas funções enquanto marido, enquanto pai, ele primeiro, ele é um filho de Deus e ele é uma pessoa que precisa confiar completamente em Deus, temer a Deus, e o alvo de vida dele não é nem ser um esposo, não é nem ser um pai, é glorificar a Deus através da sua função de pai, através da sua função de marido, através da sua função de filho também, de trabalhador, enfim, mas glorificar a Deus. O propósito máximo dele é esse. E muitas vezes até cristãos acabam invertendo um pouco essa ordem e valorizam mais o ser marido e o ser pai do que o próprio ser um discípulo de Cristo, do que ser um adorador de Deus. Então, começam a usar isso como propósito máximo. Mas não, o propósito máximo é glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz o quê? Quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Então, a ideia é ser um esposo ideal, ser um pai ideal, mas com o alvo principal de glorificar a Deus. É por isso que eu vou cumprir todas as minhas funções de pai, de marido, de irmão, enfim, mas porque eu quero glorificar a Deus. E o meu Deus me manda, me instrui a cumprir essa série de qualificações, e por isso eu quero glorificar a Ele fazendo isso. Então, é temente a Deus. Mas quais são alguns desafios, então, para esse tema? Primeiro, um esposo ideal, ele torna-se uma pessoa que vive pela palavra. Ele torna-se o líder espiritual da sua família. Torna-se um padrão de conduta moral para os seus filhos. Então, é uma pessoa que, porque ele teme a Deus, porque ele tem esse alvo de glorificar a Deus, de ter um relacionamento íntimo com Deus, primeiro ele busca isso. Então, como ele busca ter essa intimidade com Deus, aí ele vai estar vivendo pela palavra, ele vai ser, porque ele tem intimidade com Deus, um líder ainda melhor para sua família, porque ele busca ter intimidade com Deus, ele acaba vivendo um padrão moral que vai ser de exemplo para toda a sua família. Então, em primeiro lugar, o propósito dele é ter um relacionamento íntimo com Deus, é ser temente a Deus, é confiar em Deus, é ser um homem piedoso, e aí sim ele vai conseguir cumprir as outras funções de forma muito melhor, né? Sendo um líder espiritual, tendo esse padrão de conduta moral para os seus filhos, para sua esposa, e vivendo na palavra, vivendo com base na palavra. Essa é a primeira característica. Em segundo lugar, é um amante da sua esposa. Então, Provérbios 5, 15 a 18 diz: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Então, o marido, o esposo aqui, ele precisa ser fiel à sua esposa, ele precisa ser um amante da sua esposa e precisa tratar ela com exclusividade. Então, ele precisa tomar muito cuidado com a sua área moral, com o seu coração, e se alegrar com a sua esposa da sua juventude. Quais são os desafios dessa área? Valorizar a sua esposa. O esposo ideal, ele valoriza a sua esposa. Ele valoriza ela, ele ama ela, ele se dedica a ela. Ele comunica a ela o seu apreço regularmente. Então, ele não só ama ela, mas ele expressa isso para ela. Ele faz isso de forma constante, porque ele é um amante da sua esposa e ele entende essa como uma das suas funções: amar, valorizar e comunicar esse amor e esse valor a ela. Livra-se de práticas que comprometem a sua exclusiva lealdade a ela, como vídeos, televisão, leituras, piadas, flertes ou qualquer outra coisa que venha a ser uma pedra de tropeço para ele. Qualquer coisa que venha a distrair ele dessa função de amar, se dedicar e de servir a sua esposa. Então, muitas pessoas começam a ter essa função de amar e dedicar e de servir e valorizar a sua esposa, só que eles começam, talvez, a flertar com algumas outras pessoas, ou flertar com algumas piadas, ou com alguns tipos de coisa que vão tirar a atenção dele dessa função.
e ele precisa tratar isso como algo exclusivo, como algo específico que ele não pode perder a atenção. Então, ele vai se livrar de todas essas práticas que podem comprometer essa atividade, essa função dele de amar, de servir, se dedicar à sua esposa. Então, essa é uma segunda característica do esposo ideal, segundo o livro de Provérbios. Em terceiro lugar, ele é um treinador sábio. Em que sentido? Provérbios 4, versículo 3 ao versículo 4 diz: Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Então, o esposo ideal e o pai ideal, ele é um professor, ele precisa ser um professor, um treinador de sabedoria. Ele precisa aprender e se alimentar das fontes de sabedoria que a palavra de Deus nos dá, para que ele possa ensinar para as outras pessoas, para que ele possa ensinar para a sua esposa, para que ele possa ensinar para os seus filhos. Ele precisa ser apto para ensinar, né? Então, ele precisa estudar e ele precisa se preparar para que ele possa fornecer esses ensinamentos. Então, é função dele ensinar o seu lar. Como desafios práticos, ele conhece as áreas de necessidade na vida de seus filhos e também na da sua esposa. Ou seja, é responsabilidade dele. Ele precisa olhar para a vida dos seus filhos, olhar para a vida da sua esposa e pensar o que eu preciso ensinar, o que mais que eu posso ajudar. Meus filhos estão vivendo uma vida errada, eles não estão indo pelo caminho certo. Então, é minha responsabilidade chamar eles, avisar, instruir, ensinar, tomar para si essa responsabilidade e ser uma pessoa esperta e identificar essas áreas na vida dos seus filhos e da sua esposa. Não pode ser uma pessoa assim, alheio a tudo, né, que não observa e que não é atento. Não, ele é apto para ensinar e ele é rápido para ensinar, porque ele identifica as necessidades. Não quer dizer que ele é uma pessoa que fica falando. A gente já aprendeu no livro de Provérbios que o muito falar nem sempre é proveitoso. A gente aprendeu que eu preciso falar na oportunidade certa, na quantidade certa, com qualidade correta. Eu preciso ter um filtro, um crivo para o meu falar, mas eu preciso falar e que as minhas palavras sejam bênção para aqueles que ouvem. Mas para acontecer isso, ele precisa identificar essas necessidades, estabelecer padrões de disciplina e de limites de liberdade. Então, é o pai ali que tem a responsabilidade perante Deus de guiar isso, de guiar esses padrões, e guiar esses limites e a instrução do lar. Ensina a palavra de Deus no seu cotidiano. Alguém pode abrir esse texto de Deuteronômio 6, capítulo 4, versículo 9? Esse texto é bem interessante e ele nos ensina muito a respeito de como que o marido e como que a esposa também, como que os pais podem cumprir essa função de ensino e de pregação da palavra em seu próprio cotidiano. Quem pode ler? Deuteronômio 6, versículo 4 ao versículo 9. Vou ler, Bruno. Ouve, Pode ler. Israel, ó Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, em outras palavras, em todos os momentos do seu dia a dia, de todas as formas, com todas as oportunidades que você for colhendo no seu dia a dia, fale da palavra de Deus, instrua os seus filhos, aproveite o momento que ele acorda, o momento que vai dormir, aproveite o momento mais simples do dia a dia até o mais complicado, aproveite as oportunidades que vão surgindo para instruir, para pregar sobre o seu Deus, sobre o nosso Senhor. Então, essa é a ideia, é ensinar a palavra de Deus através do nosso cotidiano de forma intencional e de forma criativa aos nossos filhos. Além disso,
O esposo ideal, ele é um provedor prudente. O homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Então, a gente viu na aula passada um pouco a respeito das finanças, e a gente viu que a principal característica daquele que não cuida bem das finanças é que ele acaba trazendo prejuízo para a sua própria família, porque ele é uma pessoa impulsiva no gastar, ele é uma pessoa que não lida direito, não planeja as suas finanças, a sua educação financeira, e ele acaba prejudicando não só a si mesmo, mas toda a sua família. Então, um esposo ideal, ele anda na contramão disso, ele é um provedor prudente, ele não é um provedor impulsivo, ele não é um provedor superficial, não, mas prudente. Então, ele lida de forma correta com as finanças para que ele possa suprir todas as necessidades da sua família e porque ele entende que é sua responsabilidade e ele também quer ensinar essa educação, né? Como desafios. Descobre e provê todas as necessidades da família. Então, para que ele possa prover todas as necessidades, ele também precisa descobrir, ele precisa ser atento. E atento não só naquele básico, eu pago minha conta de energia e pago a comida aqui, tá bom. Não, é descobrir todas as necessidades, descobrir se o tênis do filho não está rasgado, descobrir se a esposa não tem alguma necessidade específica, descobrir se talvez a filha não tem uma necessidade, algo que ela precisa estudar e que precisa matricular, ser atento e descobrir as necessidades e trabalhar diligentemente para poder saciar as necessidades. Não estou dizendo os prazeres e anseios que cada um tem. Isso também entra, de certa forma, na proporção correta, mas suprir as necessidades por completo. Então, não só suprir, mas identificar. Para poder suprir, eu preciso primeiro fazer essa análise e identificar todas as necessidades que existem na minha família para que eu possa trabalhar em prol disso. Estabelecer alvos familiares. Então, o esposo ideal, ele estabelece esses alvos, ele vai ditar esse rumo financeiro da vida ali de todos os seus familiares, enquanto vivem ali com ele. Ele vai trabalhar, por exemplo, para que todos possam tirar uma férias daqui a um ano, sei lá quanto tempo, e ele vai ditar, ele fala, pessoal, a gente vai estar economizando aqui, a gente vai estar apertando essa área ou outra, para a gente poder desfrutar daquilo lá no futuro. A gente vai estar segurando as pontas aqui para que a gente possa matricular tal pessoa, tal filho ou filha ali naquela faculdade ou algo do tipo. Então, ele vai ditar, vai estabelecer e vai ser o primeiro a trabalhar em prol disso. E ele vai ensinar. Então, o esposo ideal, ele ensina e é exemplo de educação financeira. Muitas pessoas acham que essa não é função do pai ou do marido, mas é ensinar sobre educação financeira, ensinar os filhos a gastar direito, para que os filhos, quando recebem o primeiro salário, não venham a ser pessoas que caem no mesmo erro da aula passada, uma pessoa que gasta assim, de forma impulsiva, de forma não prudente. Não, o pai e o marido precisa ser essa fonte de ensino, de sabedoria em todas essas áreas da vida. É como se o marido pegasse todos esses temas do livro de Provérbios e falasse, eu vou tratar e vou ensinar a minha família em todas as áreas do meu cotidiano, do nosso cotidiano, a como que cada um de nós possamos agir com sabedoria. E não menos diferente na área financeira. Como é que eu posso ensinar os meus filhos e a minha família a agir de forma sábia com as suas finanças, com as nossas finanças? Então, ele vai ensinar. Mas para ensinar, ele vai ser exemplo. Então, ele em si vai ser uma pessoa que lida corretamente com as finanças. Ele não vai ser aquele exemplo que os filhos têm. O meu pai, ele gasta tudo que tem. O meu pai, tudo que ele vê, ele compra. Ele vai no mercado e ele enche o carrinho porque ele não se segura. Não podemos ser esse exemplo. Nós precisamos ser exatamente o contrário. Ensinar e ser exemplo de educação financeira. Bom, há um tempo atrás eu dei um estudo sobre a hombridade, sobre a masculinidade, e eu lembro de citar esses 4 pontos que talvez resumem um pouco a ideia de quem deve ser o esposo ideal e o marido ideal e o pai ideal, segundo o livro de Provérbios e segundo a palavra de Deus como um todo. Ele é humilde para liderar,
ele é pronto para prover, ele é rápido em proteger e ele é apto para ensinar. Então, ele identifica todas essas áreas e ele é pronto e apto para cumprir todas essas coisas. Em primeiro lugar, ele é humilde, ele não é uma pessoa que deixa o orgulho encher o coração, mas ele entende que a sua função enquanto esposo, marido e pai não é uma função assim de ditador, mas é uma função de servo. Então, ele está ali, Deus colocou ele naquela função para servir. Então, ele está ali para servir os seus filhos, para servir a sua esposa. Por isso, a primeira característica que ele vai buscar é baixar a bola, baixar o ego do seu coração e ser uma pessoa humilde, reconhecer a sua posição e reconhecer que Deus colocou ele ali naquela função, para que ele possa liderar de forma humilde. Ele é pronto para prover, ou seja, ele identifica aquelas necessidades e ele logo trabalha diligentemente para poder saciar aquilo ali. Ele é pronto para prover. Ele é rápido em proteger. Então, o marido, o esposo e o pai, ele é atento para proteger a sua família, não só de acidentes físicos, mas proteger a sua família emocionalmente, proteger a sua família espiritualmente, no sentido de que antes que os filhos venham a escutar falsos mestres ou que a esposa venha a escutar falsos mestres, ele está ali pronto para ensinar a sã doutrina, para não deixar a heresia entrar na sua família. Então, ele é rápido em proteger em todos os âmbitos. E ele faz isso de forma diligente. E ele é apto para ensinar. E eu só me torno apto para ensinar quando eu paro para estudar. Então, eu só vou me tornar apto para ensinar os meus filhos ou a minha esposa nas áreas que for quando eu parar e dedicar tempo do meu dia para estudar aquilo que eu preciso ensinar. Para que quando os meus filhos ou a minha esposa me façam uma pergunta sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, eu possa fornecer essas respostas. E se eu ainda não sei, eu vou voltar para a palavra e vou estudar. Eu não vou deixar os meus filhos ou a minha esposa ir buscar essas respostas em qualquer outro lugar, que muitas vezes pode acabar pegando uma heresia ou um falso ensino. Não, eu mesmo vou me empenhar, vou buscar aprender, vou me aconselhar para que eu possa ser apto para ensinar a minha família. Esse é o esposo ideal, segundo o livro de Provérbios. Agora, qual é a esposa ideal? Quais são as características e as qualificações da esposa? Em primeiro lugar, é uma pessoa temente a Deus. Então, assim como o marido, a primeira característica é ser temente a Deus, de igual forma é a esposa. Então, a primeira função dela não é simplesmente ser uma esposa ou ser uma mãe, mas é ser uma seguidora de Cristo, é ser uma discípula de Cristo, é uma pessoa temente e que confia em Deus. Então, por causa disso, é que ela vai conseguir cumprir todas as suas outras funções, porque ela se empenha em o alvo dela ser glorificar a Deus, aí é exatamente por isso que ela vai conseguir cumprir todas as suas características. Então, ela é uma pessoa temente a Deus. Provérbios capítulo 31, versículo 30, fala o seguinte: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, aí essa será elogiada. Então, quais são os desafios para uma esposa que busca ser temente a Deus? Ela desenvolve uma vida de estudos das Escrituras, de estudo das Escrituras e de oração. Então, ela se empenha nisso. É função primária do marido ensinar a família, mas ela também estuda, ela também estuda a palavra, tem um relacionamento íntimo com Deus, ela tem uma vida de oração para que ela também seja instruída na palavra de Deus e que muitas vezes, quando o marido talvez está distante da palavra de Deus, ela vai estudar a palavra de Deus e ela vai ser íntima de Deus para poder trazer o seu marido para perto da palavra novamente, para poder encorajar o seu marido a ter um relacionamento profundo com Deus. Ela vai estudar as Escrituras e vai estudar a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua família, justamente também para poder instruir e ser exemplo para os seus filhos. É um exemplo em seu relacionamento com Deus. Então, ela vai buscar Deus acima de todas as coisas, não só por buscar a Deus, mas também para ser um exemplo e um encorajamento para o seu marido e para os seus filhos. Então, essa é a esposa ideal, ela teme a Deus. Em segundo lugar, é comprometida com o seu marido. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem,
e nunca o mal todos os dias da sua vida. Então, ela tem um compromisso, uma aliança com o seu marido, e ela tem essa função de auxiliadora idônea. Então, ela vai se empenhar em todas as áreas familiares ali no relacionamento com o seu marido, de ser comprometida, de ajudar, de auxiliar, de cooperar com o seu marido para que o lar vá bem. Então, quais são os desafios? Ela abandona quaisquer práticas que incentivem a atração ou concentração em outros homens que não o seu marido. Vídeos, novelas, revistas, música ou tantas outras coisas, assim como falamos do marido. Então, assim como para o marido, a sua esposa é prioridade e exclusividade para a esposa, o seu marido também é dessa mesma forma. Então, ela vai abandonar todas as práticas que podem, talvez, ser uma pedra de tropeço, ou um obstáculo, ou uma distração para que ela venha a cumprir a função dela de auxiliar e de ser comprometida com o seu marido. Então, ela vai abandonar tudo isso, as possibilidades, as tentações de cair. Ela também descobre as áreas em que Satanás pode tentá-la com a competição, atenção e carinho dos filhos, salário, visibilidade na comunidade, assim como o homem tem aquele pecado desde lá de Adão e Eva, tanto o homem quanto a mulher, o homem de ser omisso e a mulher de tomar a frente, os dois vão lutar para não cair nesse pecado que é facilmente surgido em seu coração. O homem não vai ser omisso, ele vai buscar cumprir as suas funções e se responsabilizar pela sua família. E a mulher, ela vai buscar não competir, não tentar ser mais evidente ou ficar pensando, eu quero mais atenção dos meus filhos, eu quero um salário mais alto, eu quero uma visibilidade maior. Não, ambos vão cooperar para a família. Um vai ajudar o outro em cada função, o marido liderando, a esposa sendo uma auxiliadora idônea para que os dois possam construir uma família que é bênção para a vida de seus filhos, uma família que é bênção um para o outro e uma família que glorifica a Deus, que as funções de cada um possa render glórias a Deus. Então, ela vai lidar com isso e ser comprometida com o seu marido. Em terceiro lugar, é uma pessoa de espírito manso. Então, a gente já viu vários textos, inclusive nas últimas aulas, que falam exatamente sobre essa dificuldade. Provérbios 21:19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Ou fala aquela ilustração da goteira, quando uma mulher fica assim rixosa, né? Então, a esposa ideal, ela foge disso, ela sabe que ela pode, ela tem esse potencial, mas ela vai ter um espírito manso. E com o espírito manso, ela vai abençoar muito mais a sua família. Com o espírito manso, com a palavra branda, ela vai desviar o furor do marido muitas vezes. Com o espírito manso, ela vai ensinar, instruir e ser modelo para os filhos dela. Com o espírito manso, talvez ela vai convencer e vai ajudar muito melhor a todos da sua família. Então, quais são os desafios? A esposa ideal faz do controle da língua uma prioridade. A esposa ideal transforma críticas negativas em sugestões positivas. Ela evita as palavras fatais, como eu não disse. Ela substitui afirmações por perguntas que exijam reflexão, dando a seu marido e filhos a chance de descobrirem as falhas que você já detectou. Então, com o espírito manso, ela vai identificar essas falhas muito melhor, porque ela não vai dar lugar àquela impulsividade, àquele fervor do seu coração. Mas com o espírito manso, ela vai identificar e descobrir formas sábias de instruir, de ajudar e de facilitar essa melhora, tanto no seu marido quanto nos seus filhos. Então, ela vai se tornar aí uma facilitadora, ao invés de uma competidora no lar. Em quarto lugar, é uma instrutora criativa. Ela fala com sabedoria e a instrução da verdade está na sua língua, diz Provérbios 31:26. Então, é uma pessoa que ela também estuda a palavra de Deus, assim como o marido, também se empenha em aprender da palavra de Deus, se empenha em aprender da vontade de Deus, e ela usa da criatividade para comunicar e para instruir isso que ela aprendeu. Então, quais são os desafios? Uma esposa ideal, ela descobre quais são as deficiências e urgências mais sérias na vida de seus familiares e investe nelas.
Então, ela vai observar, assim como o marido, ela vai ser atenta e ela vai olhar para a vida do marido, para a vida dos filhos e identificar aonde que ela pode ser melhor útil, aonde ela pode ajudar mais, aonde ela pode abençoar. Então, ela vai identificar e ela vai investir nisso. Ela zela pelo seu tom de voz, ela instrui com amor, com simplicidade e criatividade. Ela usa o cotidiano como ferramenta de instrução, assim como a gente leu lá em Deuteronômio, capítulo 6. Então, ela vai olhar para as coisas do seu cotidiano e ela vai pensar como é que eu posso instruir os meus filhos nisso, como é que eu posso ajudar e abençoar o meu marido para que ele possa crescer nessa área, como que eu posso usar aquilo que eu tenho à minha disposição com criatividade para ser mais e mais eficaz na minha função aqui na casa. Então, ela vai usar dessa criatividade, intencionalidade, muitas vezes simplicidade, mas eficaz para poder abençoar a vida dos seus familiares. Em quinto lugar, ela é uma trabalhadora sistemática. Então, o livro de Provérbios, capítulo 31, diz: como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Versículo 27, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Então, ela é uma trabalhadora diligente, sistemática, não dá lugar à preguiça, mas ela se empenha para poder também ajudar ali e suprir as necessidades que ela vê que se evidenciaram. Então, quais são os desafios? Ela organiza a si mesma com listas de prioridades, para que ela possa cumprir, não dar lugar à preguiça e cumprir todas essas áreas. Ela influencia sua família a fazer e cumprir tais listas. Então, ela vai ajudar a priorizar e ela vai incentivar e instruir os filhos para que eles possam fazer tais funções. Às vezes, com o marido talvez não tenha uma mente assim tão organizada como ela em algumas funções, ela vai facilitar, ela vai ajudar para que ele também possa cumprir as suas funções no lar. Ela descobre maneiras de ajudar os outros e influencia sua família a fazer o mesmo. Então, ela é esperta, atenta e intencional e criativa ao fazer tudo isso. E diligente, uma trabalhadora diligente e sistemática. Agora, pensando nos filhos. Quem são os filhos, o filho ou a filha ideal, segundo o livro de Provérbios? Em primeiro lugar, mais uma vez, ele deve ser temente a Deus. Essa é a primeira característica de todos os membros da família. E o livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, um texto bem conhecido, inclusive ele está num trecho ali do livro de Provérbios em que um pai está falando com o filho. Então o pai fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, um filho ideal, primeiro que ele ouve as palavras dos seus pais, ele ouve a instrução do seu pai e a instrução da sua mãe. E a principal instrução que deve sair da boca dos seus pais é essa: tema ao Senhor, confie no Senhor, não em você mesmo, confie no Senhor. E o filho ele deve ouvir essa instrução e empenhar o seu coração em praticar exatamente isso, ser uma pessoa temente a Deus. Quais são os desafios? Pensando mais nos pais, quais são os desafios que os pais têm em ajudar e facilitar para que o filho seja temente a Deus? Estimular o filho a memorizar a palavra de Deus, estimular o filho a refletir e a memorizar textos bíblicos, a estudar a palavra de Deus. Determinar com muita clareza o estado espiritual dos filhos, não confiando em coisas como frequência à igreja. Então, olhar para os filhos e pensar: poxa, mas eles estão lá na igreja, eles estão indo lá no Kids, ou estão indo lá no Wake ou no Change ou algo do tipo, e estão tão tranquilos, porque eles estão lá frequentando o grupo, estão ouvindo a palavra de Deus. Mas espera lá, será que meu filho está fazendo devocional? Será que meu filho tem tido um testemunho bom? Será que meu filho tem se comportado na escola? Será que meu filho tem tido um relacionamento genuíno com Deus? Identificar isso e não ser omisso nessa função. Pegar, assim, os seus filhos, pegar os nossos filhos e se empenhar nisso para que possamos abençoar no tempo que eles estão em casa, possamos abençoar e podemos investir na vida deles para poder ajudá-los espiritualmente. Então, determinar com muita clareza o estado espiritual e investir nisso.
estimular a oração com os filhos, e ser um exemplo de vida de oração e orar junto com eles, orar ali antes da refeição, orar antes de dormir, orar em outros momentos do dia, em situações difíceis, chama a família toda para orar e fala, vamos falar com Deus agora, porque Ele que vai nos direcionar, e mostrar esse padrão, esse exemplo de vida de oração. Estabelecer projetos espirituais ligados à obediência a princípios bíblicos. Eu posso dizer aqui dos meus pais, minha mãe que está aqui ouvindo, quando a gente tinha aquele 40 dias de jejum e oração na igreja, a gente fazia juntos, e a gente fazia esse jejum juntos, e a gente estudava ali o texto bíblico juntos, e se empenhava juntos nisso. Então, ter projetos em família para poder cumprir e para poder nos relacionarmos melhor com Deus. Fazer culto doméstico, e ensinar os filhos, e louvar junto com os filhos, e se alguém toca violão, pega o violão e tocar uma música e estudar a Bíblia juntos e ouvir a palavra de Deus juntos, louvar juntos, orar juntos, evangelizar juntos, dar um exemplo e um padrão para os filhos da nossa função de proclamar a palavra de Deus. Então, ser esse exemplo de pessoa que parou ali no posto, parou ali no mercado, evangelizou a pessoa, e o filho está olhando e está vendo que a gente precisa proclamar a palavra de Deus para as outras pessoas, e ser um exemplo no trânsito, ser um exemplo no meio ali de uma reunião familiar, ser um exemplo para que o filho olhe e pense, eu quero temer a Deus, eu quero ter esse estilo de vida assim como os meus pais, assim como meu pai, como minha mãe possuem. Agora, estimular a memorizar a palavra de Deus, eu gostaria de focar em incentivar ainda mais. A minha esposa, ela tem uma prima que teve 2 filhos agora, e eu lembro que desde o início, desde ali de poucos meses, 1 ano e 1 ano e pouco, eles sempre estavam ensinando a palavra de Deus e postando ali alguns vídeos que eles ensinavam a filha deles a memorizar os textos bíblicos. Eu achava muito interessante, porque no começo parece que ela não, a criança não estava falando direito o texto bíblico, mas ela já estava ali caminhando com aquele tom do versículo, né? Mas depois ela começou a falar algumas palavras, e com pouca idade ela já tinha textos maiores do que eu, às vezes, memorizados, porque foi incentivado desde o início. Então, a gente não pode pensar, depois eu faço, depois eu vou estimular, depois eu vou ensinar, depois eu vou me posicionar. Não, desde o início, que a gente possa ter esse desafio. E para aqueles que já foram pais, para aqueles que já estão começando e caminhando para serem avós, que possam também, da mesma forma, incentivar e abençoar os netos e encorajar os filhos a fazerem o mesmo com os seus filhos. Então, o filho ideal, ele precisa ser encorajado a temer a Deus. Em segundo lugar, é uma pessoa disciplinada. Por quê? Porque ele é ensinado na disciplina. Então, o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Então, logo no início a gente percebe pouco caso do quê? Da disciplina de seu pai. Então, se o pai e a mãe não fornecem essa disciplina, não tem como o filho ser disciplinado. Se o pai e a mãe não corrigem o filho quando ele fala palavrão, não tem por que depois ficar reclamando, por que você está falando palavrão? Se você não deu o exemplo e também nunca corrigiu. Por que algum filho não está indo lá na igreja, não está frequentando o Ministério de Jovens ou algo do tipo, e aí você vai brigar, mas se você nunca deu esse exemplo, se você nunca cobrou isso dele. Talvez seu filho não está fazendo devocional, mas você não faz devocional, nunca incentivou, não fez culto doméstico, nunca cobrou isso. Então, para o filho ser uma pessoa disciplinada, o pai e a mãe precisam ser pessoas disciplinadas e incentivar e encorajar a disciplina em seus filhos. Então, o insensato, ele faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Então, para todos nós, filhos, ouvindo a repreensão e a disciplina dos pais, que a gente possa se empenhar também em ouvir essa disciplina, porque o contrário disso, a consequência está aí, né? Quais são os desafios? Pais e filhos precisam combinar sobre métodos e padrões de disciplina, precisam conversar sobre isso. Não é só ter aquela repreensão, mas é ter a conversa sobre a repreensão. E eu lembro dos meus pais, quando iam corrigir a gente, não simplesmente corrigiam, mas explicavam o porquê, mas conversavam o porquê. Então,
para que haja algum efeito, para que a mente possa aprender alguma coisa, precisa ter a conversa. Então, precisa ter a disciplina, mas com a conversa, precisa ser tudo muito bem comunicado e feito sem impulsividade ou fúria, mas com muita sabedoria. Cuidar para não confundir infantilidade com desobediência. Alguns pais perdem a paciência e dão lugar à ira por causa de uma infantilidade. Mas na verdade, eles estão pensando ali que é desobediência, estão pensando que o filho não quer escutar ele e tudo mais, mas precisa entender que o filho não tem a mesma sabedoria que os pais. Por isso, precisa de paciência, intencionalidade, para que possa ensinar e corrigir e instruindo os seus filhos. Lembrar sempre que os pais são as ferramentas principais que Deus tem para moldar a vida dos filhos. Então, que possa ter essa intencionalidade e esse entendimento de que eu tenho um propósito com os meus filhos de ensiná-los e de instruir na palavra de Deus. E eu ainda não tenho filhos, ainda, mas quando eu olho para isso, eu já penso na responsabilidade que eu vou ter, na responsabilidade que está por vir, que eu vou precisar me empenhar, que eu vou precisar dedicar esforços, que eu vou dedicar tempo do meu dia, vou dedicar muito da minha vida para que eu possa moldar a vida dos meus filhos. Porque se eu perder esse intervalo de tempo de 18, de 20 anos que ele mora comigo, talvez ele vai acabar se perdendo e o mundo vai o ganhar. Mas se eu usar esse tempo com intencionalidade, eu tenho esse potencial de moldar a vida dos meus filhos com base na palavra de Deus. Terceiro lugar, é uma pessoa que busca conselhos. Então, o filho ideal, ele tem o ouvido bem aberto para os conselhos, principalmente dos seus pais. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Então, o filho, ele precisa se empenhar em abrir os seus ouvidos e reconhecer que ele não tem a sabedoria de seus pais, mas ele precisa reconhecer que ele precisa, no mínimo, ouvir, no mínimo, ponderar e refletir sobre aqueles conselhos, porque aí reside a sabedoria. Mas quando tem orgulho, só vai ter discussão. Quais são os desafios? Lembre-se que o seu pai já foi filho e também já foi jovem. Se você valorizar o conselho de seus pais, descobrirá uma sabedoria que você ainda não tem. Então, em resumo, tenha humildade, não tenha um coração orgulhoso, um ego mais alto que o teto, mas tenha humildade para parar e para refletir na ideia de que talvez você não sabe de tudo e refletir na ideia de que os seus pais podem te oferecer muita sabedoria. Em quarto lugar, é uma pessoa diligente. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Então, o filho ele precisa ser uma pessoa diligente e trabalhadora, e ele vai ser uma pessoa diligente, trabalhadora e disciplinada se for ensinado por seus pais e ter o exemplo dos seus pais de trabalhadores diligentes. Então, quais são os desafios? Envolva logo seus filhos nas tarefas do lar. Ensine alguma atividade simples, mais atraente para o seu filho. Estimule a economia e o trabalho desde a infância. E seja intencional para ensinar e para encorajar o seu filho a ser uma pessoa diligente, disciplinada e trabalhadora. Em quinto e último lugar, é uma pessoa que respeita e que honra os seus pais. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e de desonra. Quais são os desafios? Determine os valores principais pelos quais seus pais merecem seu respeito e admiração. Identifique aquilo que você pode valorizar e dizer para eles. Determine maneiras pelas quais você vai demonstrar seu apreço e gratidão aos seus pais e seja intencional nisso. Seja uma pessoa que respeita, que honra e que comunica esse respeito, essa honra para os seus pais de forma intencional. Essas são as características dos familiares, ali segundo o livro de Provérbios. E, por último, o melhor padrão de vida do pai, da mãe e dos filhos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente está em dúvida como ser essa pessoa ideal, como ser um filho ideal, um marido, uma esposa ideal, como ser uma pessoa que agrada a Deus com estilo de vida, é só a gente pegar e sempre pensar como Jesus viveria isso, como Jesus faria, quais são as atitudes que Jesus me mostrou, me orientou de acordo com a palavra de Deus, para que eu possa viver. Eu preciso ter um caráter parecido com Cristo,
A palavra de Deus várias vezes fala que eu preciso ter Cristo como meu exemplo, como meu padrão, sede santos, porque eu sou santo. Paulo dizendo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Cristo é o nosso padrão, é o padrão de caráter que a gente quer ter, é o padrão de moralidade que eu quero ter, é o padrão de santidade que eu quero ter, eu quero crescer em santidade para cada vez me parecer mais com Cristo. Então, esse é o meu padrão. Para ser um esposo melhor, eu preciso me parecer com Cristo. Para ser uma esposa melhor, você precisa se parecer com Cristo. Para ser filhos melhores, você precisa se parecer com Cristo. Então, em resumo, um relacionamento com Jesus Cristo vai saciar todas essas dificuldades em ser aquilo que você precisa ser. Um relacionamento íntimo, profundo, intencional e sincero, verdadeiro com Cristo, vai nos fazer melhorar e nos fazer crescer em santidade, para que assim possamos atingir esse padrão que tanto buscamos, o padrão ideal de família, segundo o livro de Provérbios. Amém?